Fala galerinha, olha amantes aí galera, os amantes da biologia no ar. Show de bola galerinha, amantes da biologia com o professor Alan Calvera. Galerinha, olha o que é a dica de hoje. Teia e cadeia alimentar e teia nos amantes da biologia. Olha lá o que eu coloquei para vocês aqui para a gente tentar dar essa dica bem legalzinha para vocês. Essa dica ela vai tanto para quem está nos acompanhando aí do ensino fundamental, que é o nosso projeto 2017, quanto para quem está estudando até para os vestibulares e Enem. Pois é, muita gente acha tão tranquilo, né? Estudar esse assunto aí em biologia, mais precisamente em ecologia. Lembrando que pode ser que alguém não consiga entender e achar que é fácil, na hora a gente coloca uma situação dessa daqui, ó, nessa teia aqui, ela só existe um consumidor que ele é estritamente secundário, só um consumidor estritamente secundário. Eu vou estar explicando aqui, descrevendo essa teia, para vocês depois colocar as respostas aí embaixo, qual é esse consumidor que é estritamente secundário. Qual é esse ser vivo desses que estão aqui, ó? Se é o gafanhoto, se é a cobra, se é a galinha, se é o gavião, se são os micro-organismos, se é o homem. Será que é o homem que é estritamente secundário, né? Nessa teia? Será que é o capim, a vaca? Bom, professor, mas afinal de contas, o que é cadeia, o que é teia alimentar? Bom, quando se vai estudar esse assunto, a gente vai estudar, na verdade, ecossistema, ou melhor, o fluxo de energia, né, nos ecossistemas, beleza? Cadeia alimentar é quando você tem vários seres vivos que ocupam diferentes níveis tróficos, certo? Numa sequência linear, daí o nome cadeia. E eles se relacionam onde um é alimento do outro, certo? Dentro do ecossistema, os seres vivos eles têm uma relação, ora de produtor, ora de consumidor, né? Então essa relação é que vai nos descrever o que acontece de verdade dentro do ecossistema, qual é a relação trófica, daí a palavra trófico vem de alimento, né? De energia, onde um vai estar relacionado com o outro, que vai servir de alimento, de produtor, de consumidor. Isso é cadeia alimentar. E a observação interessante em cadeia alimentar é que na cadeia alimentar, como já está dizendo, ela é de forma linear, cadeia em cadeia. Os níveis tróficos, eles transferem a energia de um para o outro, né? E é unidirecional. Vai do produtor ao consumidor primário, consumidor passando pelo secundário, terciário, de forma linear. A transferência de energia de um para o outro, ela é unidirecional. Isso na cadeia alimentar. Já na teia, não. Essa energia, ela abrange vários níveis tróficos ao mesmo tempo e é dispersada, né, ou dissipada dentro do ecossistema de maneira diferente. Existem outras informações interessantes quando se estuda também cadeia alimentar. Quando você for estudar cadeia alimentar, estude também o que a gente chama de acumular produtos químicos em determinado nível trófico que vai percutir em outro, certo? A gente pode estar estudando isso aí quando for estudar em cadeia alimentar. O que a gente chama de, por exemplo, você contaminou um determinado nível trófico de uma cadeia, qual é o nível trófico seguinte que vai estar mais contaminado? A gente chama isso de bioacumulação ou biomagnificação. É preciso que vocês, quando forem estudar esse tipo de assunto, cadeia e teia, dê uma olhada em biomagnificação trófica, ou bioacumulação e também magnificação trófica. Daí a palavra trófica, né, tem a ver com esses níveis tróficos dentro de uma cadeia, de uma teia alimentar. Galerinha, nível trófico
Eles podem ser primário, né? Tem o primeiro nível trófico, que são os produtores. O primeiro nível trófico mais energético deles, o que acumula mais energia, são os produtores. Nós, seres vivos, nós consumidores e os demais seres vivos, nós precisamos diretamente desse nível trófico, desse primeiro nível trófico, que são representados pelos produtores. Quem são os produtores? Ah, é só o capim, professor? Não, os produtores são os seres vivos fotossintetizantes. Quando tu come lá, por exemplo, a carne de boi, da vaca lá, você tem relação com esse nível trófico indiretamente, porque a vaca se alimentou do capim, olha lá, ó. Então o homem que se alimentou da vaca, mas a vaca se alimentou do capim, certo? E o capim está dentro dos seres vivos fotossintetizantes. Então o capim ele é produtor, é onde está armazenada a maior quantidade de energia, no primeiro nível trófico. Então existem os produtores, que pertencem ao primeiro nível trófico, aí vem os consumidores primários, aqui representado pela vaca, né? E também o gafanhoto, porque está se alimentando do capim, que é produtor. Então existe o consumidor primário, que se alimenta do produtor. O consumidor primário, o detalhe é o seguinte, aí a gente vê falar primário, pensa que é primeiro nível trófico. Não, o consumidor primário já vai pertencer ao segundo nível trófico. Por isso que cadeia não é tão simples de entender. Já os micro-organismos, a gente percebe geralmente que eles fazem a reciclagem da matéria orgânica dos outros seres vivos. Quando morrem, eles fazem a decomposição da matéria orgânica morta. Então os micro-organismos, aqui representados pelos fungos, as bactérias, eles decompõem todos os outros. Por isso que o sentido da seta é diferente, ó. Tanto fungo quanto bactéria, pode ser apontado para todos os outros. Aqui eu estou apontando mais para o capim, porque eles podem estar sendo encontrados no solo, que quando esses aqui os outros morrerem, vão se decompor e os micro-organismos vão agir sobre eles, tá? Então, micro-organismos, dentro de uma cadeia alimentar, de uma teia, eles são os decompositores de matéria orgânica. Mas vamos entender, analisar essa teia. O que é teia, na verdade, também, professor? Teia seria o conjunto, né, de cadeias alimentares. Você parte de uma coisa que era linear e vê vários sentidos aqui, né, espalhados aqui. Seria um conjunto de cadeias alimentares, a teia alimentar. Então, observe. Você tem que observar, descrevendo essa cadeia, primeiro você tem que numerar ela assim. Quando eu falo numerar, é você colocar quem é produtor, quem é consumidor primário, quem é consumidor secundário e terciário. A observação também que eu digo a vocês, que às vezes o mesmo ser vivo ele pode ser tanto consumidor primário quanto secundário. Por isso que a pergunta aqui diz assim, a afirmação na verdade diz assim, que nessa teia só existe um consumidor que ele é exclusivamente secundário. Quando ele fala que existe só um que é exclusivamente secundário, porque ele só é secundário mesmo. Mas a gente está dizendo aqui que existe um determinado nível dentro de uma teia alimentar, que um ser vivo ele pode ser tanto primário quanto secundário, ele pode ser secundário e terciário, certo? Então ele ocupa mais de um nível numa mesma teia alimentar. Mas aqui a afirmação fala que só existe um consumidor que é estritamente secundário. Aí vocês vão estar respondendo, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui o gavião. O gavião ele está se alimentando da galinha, mas está se alimentando também da cobra e do gafanhoto. Então o gavião, na verdade, ele está ocupando 3 níveis tróficos diferentes. 3. O detalhe e a dica que eu dou também, quando você for estudar a teia alimentar e saber descrever quais são os níveis tróficos, se é consumidor primário, secundário, terciário, vê a posição da seta. Geralmente, quando a seta está apontando para um ser vivo, a base da seta é o alimento desse ser vivo. Então, tem 3 setas apontadas para o gavião, concorda? Beleza. Na base das setas que está apontada para o gavião, tem galinha, tem cobra,
que mais que tem? Tem gafanhoto. Então, o gavião, ele tem 3 tipos de alimentação diferentes. Então, ele tem vários níveis tróficos que ele ocupa nessa teia alimentar. O homem está se alimentando da vaca, né? Mas também está se alimentando de quem? Da galinha, olha lá. Então, o homem está ocupando aqui mais de um nível trófico nessa mesma teia alimentar. A vaca, galerinha, só tem uma seta apontada para ela. Só uma seta apontada para a vaca significa dizer que ela está ocupando apenas um nível trófico. O de consumidor o quê? No caso da vaca aqui, o consumidor, ela ocupa o consumidor primário. Por que primário? O consumidor primário geralmente se alimenta do produtor. E a gente sabe que os produtores são seres fotossintetizantes, aqui representado pelo capim, mas podia ser qualquer outra planta, né? Outro vegetal, porque é ser vivo fotossintetizante. Então a vaca aqui está se comportando como consumidor primário, porque se alimenta do produtor, que é o capim. Veja bem, o gafanhoto está se alimentando também do capim. Só tem uma seta apontada para o gafanhoto. Quem está na base da seta do gafanhoto? O capim. Logo, o gafanhoto é consumidor primário, porque se alimenta do produtor, que é o capim. O gavião se alimenta de quem? O gavião se alimenta do gafanhoto e também da cobra. O gavião se alimenta também da galinha. Vamos ver os níveis tróficos que o gavião ocupa. Quando o gavião se alimenta do gafanhoto, ele é consumidor secundário. Por quê? Porque o gafanhoto é consumidor primário, porque se alimentou do capim, que é produtor. Então, o gavião aqui é consumidor secundário. O gavião também é consumidor o quê? Vamos lá. Quando o gavião se alimenta da cobra, ele está se alimentando do consumidor secundário. Então, o gavião aqui se comporta como consumidor terciário quando ele se alimenta da cobra, porque a cobra é consumidor secundário, porque se alimenta do primário, que é o gafanhoto. Então, o gavião, ele é secundário, ele é terciário, né? O gavião se alimentando da galinha. Bom, a galinha se alimenta do gafanhoto, que é primário, então a galinha é secundária. Então, o gavião também é terciário quando se alimenta da galinha. Então, o gavião não é a resposta, porque é estritamente secundário. O gavião é secundário e terciário. Então, galerinha, vamos ver quem é que se comporta, quem é o nível, quem é o consumidor que é estritamente secundário, que é com vocês. Será que é o homem? Bom, a vaca, ela é consumidor primário. O homem está se alimentando dela, então o homem é secundário. O homem se alimenta da galinha, mas a galinha se alimenta do gafanhoto, que é primário, a galinha é secundário. Então, se o homem se alimenta da galinha, ele é consumidor também terciário. Então, também não é o homem. E a cobra? A cobra, ela está se alimentando de quem? Do gafanhoto, que é primário. O gafanhoto é primário porque se alimenta do produtor, que é o capim. Quando cobra se alimenta do gafanhoto, que é primário, cobra é secundário. Cobra é secundário. E aí, galerinha, dei a dica ou não dei? Então, vamos lá. Amantes da biologia, dica de teia e cadeia alimentar, fluxo de energia no ecossistema para vocês do fundamental e também dicas para o vestibular. Abraços, comente o vídeo e responda a afirmação, está correta? Nessa teia só existe um consumidor que é estritamente secundário. Qual é ele, galerinha? Respondam aí, abraços!